Olá, muito boa noite para você. A gente começa o RN2 de hoje falando de trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal recuou hoje e disse que não vai mais fechar completamente a Avenida Felizardo Moura durante as obras de readequação da via, que começam efetivamente na próxima segunda-feira, dia 19. A avenida permanecerá com trechos abertos ao tráfego de veículos. Na reunião, os comerciantes da Avenida Felizardo Moura tiraram dúvidas sobre os locais de desvios e sobre os horários que as faixas serão interditadas para as obras. O nosso cliente ele faz os pedidos diariamente e todos os dias nós temos os carros de entrega que saem ali com os produtos para entregar para os nossos clientes. E nós teremos essa dificuldade. Daí a nossa preocupação de atender o cliente e não dar para ele a possibilidade de ir buscar no concorrente ou deixar de nos comprar. Nós somos a favor da obra, queremos que ela aconteça, porque entendemos que irá melhorar muito a via. Porém, da forma que está sendo executada, irá penalizar muitas pessoas, pais de famílias, inclusive diversos colaboradores que lá existem. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Natal divulgou que no primeiro mês de obras não haverá mais a interdição total da Avenida Felizardo Moura. Nos horários de pico, todas as faixas ficarão liberadas. Das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, será feita a interdição de algumas faixas. A gente vai permitir a continuidade do fluxo. Esse fluxo no pico passam 2 faixas sentido Zona Norte, 2 faixas sentido centro da cidade. Entre 9 e 16, em alguns momentos, a gente vai reduzir para uma faixa para que possa começar a remoção dos canteiros centrais. Segundo a Secretaria de Trânsito, as obras começam na prática na próxima segunda-feira com a remoção de canteiros centrais. Mas já no domingo, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, serão feitas interdições parciais para a sinalização de alternativas de desvios. A Avenida Felizardo Moura é um dos principais acessos dos bairros da Zona Norte de Natal a outras regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, as obras incluem serviços de drenagem e pavimentação na via, melhorias na iluminação e construção de calçadas e ciclovias. A previsão é que, ao todo, elas durem 18 meses. Na reunião, uma das preocupações expostas foi com a circulação de caminhões que têm regras específicas de horário de circulação, como os de carga de gás de cozinha, já que, segundo as empresas, mais de 90% dos botijões que abastecem a cidade saem da Zona Norte. Eles vão fazer um contato STTU com a PRF para discutir sobre a questão do horário do tráfego de veículos com produtos perigosos, como GLP, para ver se essa limitação de horário, que é só diurno, pode ser ampliada para evitar que esses veículos estejam transportando no horário de pico. A FEComércio vai fazer um contato com os atacadistas e com os shopping centers para verificar se também os horários de descarga, principalmente, podem ser flexibilizados para também ficarem compatíveis com o tráfego lá naquela região. A gente vai estudar, analisar caso a caso e permitir que esse fluxo não seja interrompido dentro das possibilidades da continuidade da obra. Ainda falando sobre trânsito, além das mudanças na Avenida Felizardo Moura no fim de semana, amanhã, algumas regiões da capital vão passar por alterações no trânsito por causa de 2 eventos esportivos, uma meia maratona e o jogo decisivo do ABC. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, que ele chega aqui no RN2 para bater um papo com a gente ao vivo. Vários trechos de algumas vias aqui da capital, principalmente na Zona Sul, vão ser interditados, né, Sérgio? Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite a todos. O jogo começa à noite, né, às 9 da noite, e tem uma corrida mais cedo, às 4 horas da tarde. Por isso, esses 2 eventos esportivos que vão acontecer neste sábado vão levar grande público. A corrida, por exemplo, deve levar, contando aí com a organização e também os atletas, 10 mil pessoas às ruas. E o jogo do ABC também promete levar um grande público. A capacidade total do Frasqueirão é de 15 mil torcedores. Por isso, haverá esquema especial de trânsito, transporte e também interdição de várias rodovias. O policiamento será reforçado. Segundo a Polícia Militar, serão 182 policiais atuando na segurança dos 2 eventos, tanto na corrida de rua quanto no jogo do ABC contra o Paysandu. Esses policiais estarão divididos, vão atuar a pé, de carro, de moto e também haverá cavalaria
da Polícia Militar. Eles estarão distribuídos no entorno dos eventos. As interdições são as seguintes: a partir de 1h30 da tarde estarão interditadas a Lima e Silva, o entorno da Arena das Dunas e também a Romualdo Galvão. Também estarão interditadas, fechadas, as marginais da BR-101, a Avenida Norton Chaves, a lateral do Batalhão de Nova Descoberta e também ali o entorno do campus universitário. Na Roberto Freire, a interdição vai ser no sentido centro, ali na área militar, né, do Parque das Dunas, na altura do antigo Extra. E também haverá uma pista em mão dupla na via costeira, na altura do Hotel Wish. No jogo do ABC, haverá uma interdição no sentido Pium, Ponta Negra, segundo a Polícia Militar. E o trânsito vai ser desviado por Cidade Verde. Com relação ao transporte, haverá reforço em 5 linhas de ônibus. Essas linhas de ônibus terão a frota aumentada e depois do jogo, esses ônibus estarão ali esperando os torcedores na altura do posto Shell do conjunto Ponta Negra. Além disso, também haverá o Expresso Frasqueirão para levar os torcedores. A partida é ali em frente ao Varandinha e o destino é o Frasqueirão e o sentido inverso depois da partida. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. 3 cambistas foram presos hoje em flagrante, vendendo ingressos para o primeiro jogo da final da Série D do Brasileirão entre América e Pouso Alegre, domingo, na Arena das Dunas. A abordagem policial aconteceu em frente à sede social do América, no bairro do Tirol, em Natal. Ao chegar no local, os cambistas chegaram a oferecer ingressos aos policiais, que estavam descaracterizados. 3 homens foram conduzidos para a delegacia. Foram apreendidos 37 ingressos. Todos eles confessaram, né, que estavam vendendo, que tinham acabado de vender, né, e que também no dia anterior, né, quinta-feira, ontem, estiveram lá e também venderam. As diligências começaram após os policiais receberem denúncias de que os indivíduos estariam vendendo ingressos para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, que ocorrerá no domingo na Arena das Dunas. Os valores dos ingressos nas mãos dos cambistas seriam até 10 vezes maiores do que os vendidos oficialmente, caracterizando o crime previsto no Estatuto do Torcedor. Por exemplo, o ingresso na modalidade prêmio, que é o ingresso mais caro porque é mais próximo do campo, ingressos de 130, 140, né, oficialmente vendidos, foram vendidos no último jogo por cambistas a 500, 600 reais. Né? Isso é um absurdo. Né? O futebol é uma paixão do brasileiro. A gente fica imaginando um cidadão que ganha um salário mínimo e aí ele quer ver o jogo e não pode ver. Né? Chega lá no dia do jogo, tem que pagar um valor absurdo, né, para poder acompanhar o jogo. Para esse pessoal que estava vendendo, né, eles vão responder a um TCO, né, um delito de menor potencial ofensivo, né, já foram interrogados, já confessaram, né, e o processo foi todo remetido para o judiciário. Os ingressos para o jogo decisivo entre América e Pouso Alegre, que vale o título do Campeonato Brasileiro da Série D, se esgotaram em 11 horas após o início das vendas. E isso mesmo com a restrição de apenas 2 ingressos por CPF. A venda de ingressos para a partida gerou tumulto e longas filas nos pontos montados na última quarta-feira. Uma loja que fazia venda em um shopping na zona norte de Natal chegou a fechar as portas por causa da grande procura. A correria dos torcedores aconteceu após o site da Arena das Dunas, que vendia os ingressos online, ficar fora do ar. E a venda acontecer apenas nos pontos físicos. Existe um crime específico, né, que é para aquela pessoa que facilita, né, a chegada desses ingressos até as mãos dos cambistas. Né? Então, normalmente é alguém dentro da organização, né, que de alguma forma facilita que o ingresso chegue lá. Porque esses ingressos, né, a venda ele é limitada. São 2 ingressos por CPF, de regra. Né? Mas a investigação é inicial. Né? Se chegar nesse tipo de conduta, a pena é mais grave. Intervalo agora que passa bem rápido. Na volta, você vai ver que o Rio Grande do Norte teve o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos dentro do sistema prisional. Imagens ao vivo da Felizardo Moura, já na ponte de Igapó. Vocês estão vendo aí trânsito um pouco intenso para quem está indo em direção à zona norte da capital potiguar. O RN2 volta já já. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária confirmou hoje o primeiro caso de varíola dos macacos dentro do sistema prisional potiguar.
Vamos falar com Juliane Barreto ao vivo, que tem mais informações. Boa noite, Juliane. Oi, Emily, boa noite para você, para quem está em casa. Esse caso que foi registrado foi na Penitenciária Estadual de Parnamirim. É um homem. O detento, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, já está recebendo tratamento médico e passa bem. E outros 5 detentos que tinham contato com ele na cela já foram isolados, mesmo não apresentando sintomas por precaução. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesse caso, o primeiro no sistema penitenciário do estado foi confirmado ontem. E aqui no Rio Grande do Norte já foram confirmados 60 casos de varíola dos macacos, 45 casos em homens e 15 casos em mulheres. E atualmente 65 casos estão em investigação. Aqui na região metropolitana, o hospital de referência para o atendimento de casos é o Hospital Giseuda Trigueiro, no interior, Rafael Fernandes, em Mossoró. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Juliane, pelas informações aqui no RN2. O Rio Grande do Norte está com baixos índices de vacinação contra a poliomielite e, por isso, a Secretaria Estadual de Saúde convocou todos os municípios potiguares para a realização do Dia D de imunização amanhã. Quem tem mais informações sobre como será esse Dia D é Geraldo Jerônimo. Boa noite, Geraldo. Oi, Emily, boa noite a você, boa noite a todos. Natal, a capital, será uma das cidades que deve realizar amanhã, no sábado, o dia D da vacinação contra a poliomielite para crianças a partir de 1 ano até 5 anos de idade. A vacinação acontece em 4 pontos extras montados aqui na capital pela Prefeitura, no Via Direta, a partir das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, Midway e Partagem Norte Shopping, 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, e no ginásio Nélio Dias, Zona Norte de Natal, a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, né? Durante a semana, além dos pontos extras, os pais podem levar os filhos aí para a unidade básica de saúde mais próxima. Em Natal, segundo a Secretaria de Saúde, a capital tem uma das piores aí coberturas vacinais da polio, com 20% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. No estado, a cobertura da polio está abaixo da metade em mais de 100 municípios e atualmente apenas com 27% da cobertura vacinal. Emily. Obrigada, Geraldo Jerônimo, pelas informações. Depois de alguns dias com corredores lotados, o maior hospital público do estado, o Valfredo Gurgel, passou a ter um cenário diferente. A Secretaria Estadual de Saúde disse que fez transferências de pacientes para desafogar a unidade. Depois de ver os corredores do Valfredo Gurgel com pacientes aguardando por atendimento ou cirurgias na semana passada, nesta sexta-feira a situação estava diferente. Corredores vazios ou com poucos pacientes. Segundo o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, o cenário mudou depois da utilização de leitos de retaguarda em outros hospitais da rede pública e dos conveniados da rede privada. Trabalho planejado e coordenado das equipes internas do Hospital Valfredo Gurgel, que exercitaram o trabalho de gestão da clínica, analisando cada situação do paciente que poderia ter alta, que poderia ser transferido para outro hospital de menor complexidade, onde pudesse completar seu tratamento. Nesta sexta, 57 pacientes estavam nas várias salas do pronto-socorro, entre os setores de politrauma, ortopedia e observação clínica. A diretora administrativa do hospital explica quais estratégias internas estão sendo desenvolvidas para desafogar os corredores. Durante o mês foram 5.500 atendimentos, uma média de 50 internações por dia. Hoje nós conseguimos observar que a situação é bem diferente da de 15 dias atrás, com os corredores totalmente lotados. Resta saber se o que foi feito para desafogar os atendimentos do Valfredo Gurgel terá uma continuidade. Apesar da mudança no quadro, 2 ambulâncias do SAMU ainda estavam paradas no hospital, com macas presas por falta de leitos. Na última semana, 15 unidades chegaram a ficar sem prestar atendimento por causa da superlotação no maior hospital público do estado. Tem um plano de continuidade dessas equipes fazendo esse trabalho, de redistribuição dos pacientes que precisam de tratamento hospitalar. A Central do Cidadão do Alecrim começou hoje a funcionar também como ponto de entrega de medicamentos para a doença mental.
Sandra Mara tem 66 anos, foi diagnosticada com esquizofrenia e toma clozapina há pelo menos 13 anos. Durante todo esse tempo, a cunhada dela, Anadir, pegava o medicamento no Hospital João Machado. A partir de hoje, o medicamento passou a ser entregue na Central do Cidadão do Alecrim. Cheguei aqui, era 8 horas, já vou saindo com a medicação, vou pegar agora, já fui até chamada. 7 medicamentos serão entregues. Pelo menos 6.000 pessoas estão cadastradas para receber os medicamentos gratuitamente na unidade do Alecrim. Era que as pessoas reclamavam muito da distância, né? Que as pessoas, dependendo de transporte público, tinham que descer próximas ali da Avenida Salgado Filho e caminhando até o João Machado, daria um percurso de mais ou menos 1 quilômetro a pé. Além da Central do Cidadão no Alecrim, os pacientes que precisam dos medicamentos podem vir até a unidade central que fica no bairro do Tirol. Segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, pelo menos 50.000 pessoas estão cadastradas para receber os medicamentos aqui. Podem retirar os medicamentos os usuários cadastrados com laudo médico especializado, prescrição médica, documentos de identificação, cartão do SUS, comprovante de residência e exames exigidos de acordo com cada caso. Os medicamentos que estão sendo entregues na Central do Cidadão são clozapina, lamotrigina, olazapina, quetiapina, risperidona solução e ziprasidona. A lista completa você encontra no nosso portal G1RN. Vamos para o intervalo agora. Na volta você vai ver que, aliás, você acabou de ver dos 7 medicamentos de uso psiquiátrico que estão sendo fornecidos pela Central do Cidadão, mas você vai ver depois do intervalo a agenda dos candidatos ao governo do estado nesta sexta-feira. Eleições 2022. Hora de conferir os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do estado. A candidata do Partido dos Trabalhadores à reeleição, Fátima Bezerra, cumpriu a agenda de campanha nesta sexta-feira no interior do estado. Ela participou de uma caravana pelas cidades de Itaipu, Poço Branco, João Câmara, Jandaíra e Macau. Fátima estava acompanhada de correligionários, apoiadores e outros políticos. Ela cumprimentou eleitores, pediu votos, tirou fotos e parou para discursar em alguns momentos. A candidata disse que, se reeleita no próximo dia 2 de outubro, vai priorizar projetos junto ao governo federal para garantir abastecimento de água na região do Mato Grande. A região do Mato Grande tem um solo de primeira qualidade e um enorme potencial agrícola. Contudo, falta água. Por isso que, com o presidente Lula, nós vamos construir o canal do Mato Grande para trazer água suficiente para o consumo e irrigação de todas essas áreas. Com isso, garantir dignidade e gerando emprego e renda para as famílias produtoras. O candidato ao governo do estado, Fábio Dantas, do Solidariedade, concedeu hoje entrevista ao RN1 da InterTV Cabugi. Fábio Dantas foi sabatinado por jornalistas da emissora e do portal G1RN. Ele disse que, se eleito, vai estabelecer critérios para premiar os servidores públicos que mais se destacarem em suas funções. Na saúde pública, ele disse que iria reformar hospitais regionais do estado. Para o interior, Fábio disse que iria investir por ano 150 milhões de reais na recuperação das rodovias estaduais. Não dá para andar no Rio Grande do Norte sem estradas. Nós vamos começar a transformar a recuperação dessas estradas, que é o primeiro passo para começar a existir o funcionamento melhor das cidades. E para recuperar todas elas são 2 bilhões de reais. Nós vamos fazer parcerias, buscando aí com o governo federal recursos para fazer esse trabalho. Caso não chegue, nós vamos começar a tocar com recursos próprios, para que a gente possa transformar as rodovias do Rio Grande do Norte num lugar decente para se escoar a produção e para manter a chama acesa da economia e da vida das pessoas. Clorisa Linhares, do PMB, cancelou a agenda por motivos de saúde. Capitão Stevenson, do Podemos, não enviou a agenda de campanha. Ainda falando sobre eleições, a partir de amanhã, nenhum candidato poderá ser preso, mas há exceções. Gustavo Brendo conta pra gente. A partir deste sábado, dia 17, nenhum candidato poderá ser preso ou detido.
É o que diz o Código Eleitoral, que assegura imunidade para quem concorre a cargo eletivo no período de 15 dias antes da eleição, que acontece no próximo dia 2 de outubro. Essa imunidade termina 48 horas após o fechamento das urnas. E o principal objetivo dessa proibição é evitar que abusos comprometam o processo eleitoral. Mas existem algumas exceções para essa proibição, como, por exemplo, a prisão em flagrante ou por sentença judicial em crimes inafiançáveis, ou até mesmo desrespeito ao salvo-conduto que concede ao eleitor o direito de votar. A gente se despede por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.